Fala galera, bem-vindos a mais um canal. Ih, errei, vamos de novo. Te distraí. Me distrai. Foi assim, eu disse. Vamos lá, de novo. Tá bom. Um, dois, três e. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Casa a Casa, aqui o novo quadro do Wilson's Wants. E hoje, mais uma vez, contando com a presença do meu querido irmão, amigo e parceiro de casa, só que não, Gabriel Tristão. Eu sempre acho que você é um lufa-lufa, cara, mas você não é, você é um corvino. É porque da mesma forma que você é a minha segunda casa, né? Naqueles testes que dão porcentagem, a minha segunda casa é Lufa-Lufa. Da mesma forma que você tem o teu Sonserina, eu tenho o meu lado Lufano. Isso aí. Então, nós estamos aqui hoje para selecionar os que não foram selecionados, para classificar os desclassificados e dar um lar para aqueles desamparados que são personagens de Harry Potter que nós não sabemos as casas. Existem muitas teorias e referências sobre em qual casa cada um deles pertence, mas nós não encontramos nenhuma referência canônica. Nós encontramos teorias muito boas, teorias de fãs muito bem elaboradas e que têm todos os seus méritos, mas hoje a gente vai fazer uma análise mais, uh, diria, mais de arquétipo do que nós acreditamos que alguns personagens e quais casas eles pertencem. Então, vou puxar aqui a lista e já vou puxar o primeiro nome para a gente começar esse debate, beleza? Beleza? Gabriel, uma personagem que aparece no primeiro filme e depois, tadinha, é logo esquecida, é a Madame Hook. A Madame Hook, para quem não se lembra, é a professora de voo. Ela aparece no primeiro ano, no primeiro filme do Harry Potter, e ela, além de ser professora de voo, ela é árbitra, certo? Das partidas de quadribol. Eu já li em alguns sites, alguns blogs de fãs, que ela pertence à melhor casa de Hogwarts, Hufflepuff. Mas eu não consegui. Segunda melhor. Nossa Senhora. Mas bota no comentário qual é a melhor casa de Hogwarts. Se não for Lufa-Lufa, não coloca. Pode botar aqui a Corvinal. Mas eu não consegui encontrar nenhuma fonte canônica da origem da casa dela. Então, ela é uma personagem que aparece muito rápido, é apresentada de uma forma muito rápida. E eu só sinto que, pelo que a gente viu no filme, ela é uma pessoa super firme, super rígida com os alunos, né? Ela é aquela seriona e tal. E eu, sinceramente, não sei se ela é uma lufana. É, falam muito que ela é lufana porque ela tem olhos amarelos, mas isso não quer dizer nada. Mas eu sinto que um professor lufano, ele seria muito mais Pomona Sprout, muito mais mãezona, muito mais, sabe? Mais É, acolhedora e não tão rígida com seus alunos. eu acho, assim, eu vou deixar claro aqui um disclaimer. As minhas opiniões são baseadas em nada além da que as minhas opiniões, entendeu? Então, é a minha interpretação da história, né? Antes começa a brigar, não, porque tem escrito em não sei aonde, no tweet da JK, não, eu tô dando a minha opinião aqui. Se você discorda, deixa nos comentários e vamos conversar legal sobre isso. Mas, enfim, eu concordo contigo. Apesar do lado mãe ter esse lado de bronca, de regra também, eu acho que ela tá muito mais pra uma Corvinal, cara. Sabe, tipo, porque para você, tipo, apitar um quadribol, tu tem que dominar as regras do jogo, tu tem essa questão intelectual e tem a ver com esse negócio de, tipo assim, que a gente falou no outro vídeo, de Corvinal, tá ligado ao ar, entendeu? A intelectualidade, as regras, então eu acho que tem tudo a ver com uma Corvinal. Eu botaria ela na Corvinal. Eu concordo, seria uma classificação que eu também faria. Apesar dela ter também eu sinto que ela tem um feeling, às vezes, de lufa-lufa, mas eu sinto, às vezes, que ela pode passar muito mais um ar de Grifinória por ser pomposa e etc. Ter muita moral, né, na partida de quadribol. Só que ela tem um lado que é muito voltado para as regras e rigidez e comando ali na hora de lecionar.
ela já chega entrando em campo, metendo a luva e do lado da vassoura, não sei o quê. Parece que é quase uma militar. E eu sinto que esse é um perfil muito corvino, né? Aquele professor... Você É. não acha que ela tem um quê de Snape nesse fato aí, não? Do diretor da Sonserina, que chega fechando tudo, pá, e é assim, acabou. E meio que dá uma humilhada nos meninos de vez em quando. Não acho que ela seja assim, até porque ela chega toda pomposa, mas ela vai passando e fala, bom dia, Amanda, não sei o quê. E ela trata bem os alunos, ela trata o aluno com carinho. Quando o Neville se machuca, ela vai lá toda preocupada. Não acho que ela seja um perfil Snape, assim, até porque o Snape é meio... Apesar de ser um personagem legal, muito complexo, Ele é eu... debochado. Assim, eu acho que por tudo que ele tenha... Por mais que ele tenha passado tudo que ele passou, nada justifica a forma que ele tratava as crianças, né? E meio escroto da parte dele. Apesar de eu achar o personagem muito legal, eu não gosto tanto assim dele. Mas eu acho que a Madame Hook é corvina. A gente pode selecionar ela para essa casa? Eu concordo, chapéu seletor aí gritando Ravenclaw! Muito bem, vamos para a próxima seleção. Madame Pomfrey, para quem não lembra, a enfermeira da ala hospitalar de Hogwarts. Vai, você agora, você começa, Gabriel. Considerações. Cara, apesar de, óbvio, não, porque para você ser um enfermeiro, você cuidar da saúde, tu tem que ter um baita conhecimento, eu acho que conhecimento não é preso dentro da Corvinal. Então, por esse aspecto do cuidado com o próximo e tal, e de estar preocupado sempre com os alunos, sabe? Tipo, tudo bem que ela meio que cuida e vai embora, mas ela tá sempre lá com um chocolate, com uma poção para dar, eu diria que ela é uma lufa-lufa. Uma Lufana. Eu botaria ela na lufa-lufa. Ela é uma personagem muito complexa e eu acho que ela também não é uma personagem fria e ela é muito incisiva também, né? Sim. Ela e uma postura que ela tem muito legal de cuidar dos outros é quando tem muita gente no hospital, na aula hospitalar, seja o ministro da saúde, o ministro da saúde, Não tem ministro da saúde. e se tivesse ela botava para correr também, né? Seja o ministro da magia, seja quem quer que seja, ela chega botando moral e fala: sai da minha ala, tem muita gente aqui, o paciente tem que descansar e bota para correr. E ela sempre pensa no bem-estar dos pacientes dela. Isso realmente é uma atitude bem lufana. Eu fico em dúvida se ela é uma Grifinória ou se ela é uma Lufa-Lufa, sendo muito sincero com você. Mas assim, eu não vejo nela, tipo, a coragem, o ímpeto da Grifinória, aquela É, necessidade meio que de aparecer. Por que você diria que ela é uma Grifinória? eu não sei, é um chute. É Mas um acho que feeling. ela é um feeling. Mas talvez ela tenha mais perfil de Lufa-Lufa barra Slytherin do que outra coisa. Um pouquinho de Sonserina, talvez, Porque né? ela é muito orgulhosa também, né? Do cargo dela. Ela é. Ela fala assim, você pode ser o que for, mas eu sou a chefe do hospital e É. tal. E eu nunca Então, encontro a palavra em português para falar, desculpem minha pronúncia, mas ela é resourceful, né? Tipo, muitos que é, que recursos, né? Tem... ela tem os recursos, né? Ela consegue dar o jeito ali dela para tratar dos alunos e fala com a Madame Sprout e busca os contatos para conseguir o melhor tratamento, né? Não, com certeza. Eu acho que Sonserina ou Lufa-Lufa seria uma boa casa para ela. Eu acho que nesse quesito de se impor e de meter bronca em prol dos seus próprios pacientes, eu diria Hufflepuff para ela. Hufflepuff. Então, o que o chapéu seletor grita aí? Hufflepuff! Beleza. Lufa, lufa! Próximo! Essa aqui é fácil, eu acho. Irma Prince. Irma Prince, para quem não conhece, é a bibliotecária de Hogwarts, correto, Gabriel? Correto. Irma Prince, para mim, é Corvinal. Não tem nem o que Corvinal. falar, porque é regra, é conhecimento, é traça de livro e E ela, intelectual pra ela é cacete. o arquétipo da Corvinal, né?
tá ali. Rata de livro. Rata de livro, exatamente. Então, É. Ravenclaw. Essa é polêmica. Rita Skeeter, a jornalista ardilosa, ambiciosa. Eu não queria falar Sonserina para os meus amigos Sonserinos não ficarem chateados comigo. Eu diria Durmstrang. Cara, mas falar, eu fico em dúvida entre Sonserina e uma Grifinória, tipo, pegando assim os defeitos de Grifinória, tipo, ela quebra as regras, entendeu? Pode Ela tá um ser. pouco meio que sem se importar e ela tem essa necessidade de se provar e ela não tem medo de mostrar o que ela quiser mostrar, mesmo que às vezes distorça um pouco a verdade, mas ela tá ali querendo mostrar o máximo possível do trabalho dela e sempre correndo atrás da notícia, entendeu? E se mete, tipo, dentro ali do torneio Tribruxo, com um dragão e o caramba, ela se mete dentro da cabana para fotografar, entendeu? Eu acho que ela seria uma boa Grifinória também, até porque eu acho que a gente fica referenciado, direcionado a classificá-la para a Sonserina, porque ela sempre está de verde, né? A minha memória Sim. dela é sempre com aquele vestidinho verde do quarto filme, mas de fato, porque Sonserina tem muita coisa de... Tem a parte da ambição, mas também tem um quê de... Eu diria que tem um quê de orgulho, eu não sei te explicar direito, mas talvez ela seja uma... Eu sinceramente não lembro a origem, linhagem dela e nada disso, mas talvez uma Grifinória quebradora de regras e com tendência de desvio de caráter. Pode ser, pode ser. Você fez uma boa argumentação. Então, o que que tu acha? O que que Eu, inventaria o eu, chapéu? eu selecionaria Grifinória, porque se ela tivesse oportunidade, eu acho que ela não ia querer ir para a Sonserina para ser rotulada, né? Sim. E eu colocaria na Grifinória só para não falar que na Sonserina só tem mau caráter. Então eu colocaria na Grifinória. Eu concordo com você, embora eu acho que ela também fosse gostar de estar na Sonserina por estar ali perto de famílias bruxas famosas e com poder e com fofoca. Mas enfim, realmente, eu acho que ela é uma Grifinória quebradora de regras. E o que que vocês acham aí? Você discorda? Você acha que ela é Sonserina, Corvinal? Comenta aí. Que ela é polêmica, hein? Ela é polêmica. Cornélio Fudge, o ministro da magia mais bundão que a gente teve na saga. Que eu falar de Cornelius Fudge? Aquele que tapou os olhos para não enxergar o que estava acontecendo. Cara, talvez você discorde comigo e vamos ter aí um debate intenso. Mas eu acho que ele é o Lufa-Lufa que apresenta os defeitos da Lufa-Lufa, E quais né? seriam? Ele tá tão preocupado no bem comum e manter a ordem e a estabilidade do jeito que as coisas são, né? Não a ordem de regras, né? Porque se ele fosse seguir as regras, ele teria que ver ali o processo, o devido processo, escutar todo mundo. Mas não, ele quer manter tipo meio que as coisas como são, estabilidade, prático, entendeu? E ele fecha os olhos dele para a verdade, né? Ele nega a verdade em prol disso, de não, olha, a gente tem que manter o bem comum, a gente tem que manter a estabilidade do mundo bruxo, a gente tem que manter a ordem e a gente tem que manter as coisas funcionando para todo mundo ficar bem, entendeu? E às vezes ele, em prol de ficar todo mundo bem, esse bem coletivo, ele não pensa nas ações pequenas que o Voldemort pode causando, que as pequenas quebras de regra que o Voldemort vai causando, que depois vai gerar o mal coletivo todo, né? Então eu acho que ele é meio que um lufa-lufa, não porque ele é bundão, nada disso, porque pô, tem lufa-lufas maravilhosos, entendeu? Cédrico tá aí, você, né? Sem puxar um saco você, entendeu? Tem o Cédrico, tem a Tonks, pô, maravilhosa. Newt Scamander, não é isso. A questão é justamente isso, esse excesso de zelo pelo bem comum, entendeu? Então acho que ele é um lufa-lufa desvirtuado aí, perdido no caminho. O que tu acha? Beleza. Eu fui muito lufano em deixar você falar até o final, apesar dos meus 10% Sonserino quererem lançar um abafiato em você, mas
respeito sua opinião como bolofano, mas discordo. E eu vou te falar o porquê. Porque eu não acho que ele fez o que ele fez pelo bem comum. Eu acho que ele fez o que ele fez por medo da imagem dele perante ao público e ao mundo bruxo. Ele fez muito mais pensando no poder dele de ministro da magia do que no bem da sociedade. Porque, além dele tapar os olhos para o que estava acontecendo, ele atacou o Dumbledore e ele atacou o Harry como mentiroso, uma coisa que eu acho que um Lufano jamais faria, você atacar daquela forma. E eles não só atacaram uma vez, mas eles ficaram martelando que ele era mentiroso e foi uma série de ataques ao garoto e ao Dumbledore por medo da opinião popular querer que o próprio Dumbledore o substituísse no Ministério da Magia. Então, ele, que há séculos não, mas que há anos aceitava os conselhos do Dumbledore, ia procurar, né, as opiniões do Dumbledore com o que se fazer no mundo, ali no ministério dele. Então, eu acho que ele foi muito mais ganancioso, malicioso do que um cara que pensou no bem-estar do mundo bruxo. Até porque você não pode pensar no bem-estar do mundo bruxo abafando o caso e com coisas ruins acontecendo. Seria muito mais lufano da parte dele falar, galera, existe a suspeita, não posso provar, mas existe a suspeita, então se protejam, a gente está investigando, então vamos botar aurô em tudo que é canto aqui. E não, isso seria pensar no bem-estar da população, né? E o que ele fez totalmente o oposto. Então, tendo isso levantado, eu acho que foi muito mais sonserino da parte dele de pensar em si mesmo, pensar em manter o cargo, em manter o poder, em manter não sei o que lá, do que lufa-lufa. Mas tu acha que tipo, eu nunca tive essa visão do Cornélio Fudge estar mais interessado em manter o próprio cargo. Eu sempre tive a visão de que ele era manipulado, de que ele era, tipo, sabe, poste ali, entendeu? Na posição que ele estava. Que ele realmente, tipo, tanto que quando ele realmente vê o Voldemort, cara, ele se surpreende, ele, tipo, caraca, ele voltou mesmo. É verdade. E ele mesmo, tipo, toma a posição de, olha, eu vou sair. Entendeu? Ele não é derrubado, ele fala, olha, eu estava errado, entendeu? Eu acreditei em verdades que não eram verdades, eu fui fiel e leal ao que eu acreditava que era verdade, mesmo sendo errado. Ele acreditava ou ele se enganava? Porque ele em Cara, nenhum momento, mas aí que tá, um lufano pelo menos procuraria entender e procuraria pesquisar ou averiguar, ainda mais de alguém que ele tinha confiança. Mas aí você está falando de um lufano virtuoso. Eu estou falando de um lufano não virtuoso. Entendeu? Do Mas que eu vai acho que pro lado negro da eu acho que força. fica muito discrepante. Eu particularmente Né? acho, muito discrepante. E as ações dele colocaram muitas pessoas em risco, né? De você se negar, enfim. Eu penso assim, ele estava tentando manter uma segurança das pessoas, achando que o Dumbledore iria colocar tudo em risco, entendeu? Que eles estivessem querendo subverter tudo. Até porque pensa na história, tipo, prévia, que a gente não conhece em Harry Potter, mas que agora a gente conhece, né? Que o Dumbledore foi amigo lá do Grindelwald, entendeu? Pô, então, tipo, o cara, olha, pô, ele foi amigo do Grindelwald, que já tentou tomar o poder uma vez. Aí, beleza, se aliou ao Snape, que foi Comensal da Morte. Aí agora tá nessa aí, tipo, eu imagino que ele tava ali meio que de boi de piranha, sendo manipulado pela Dolores Umbridge, entendeu? Não, Mas eu eu acho que não. concordo que ele tem um quê de Sonserina. Eu aceito esse meio termo aí, botar que ele seria um Sonserina com uns 10% lufa-lufa ali, Pode ser. entendeu? É o meu espelhado do mal, né? De praticidade, é verdade. Então eu aceito, aceito. Esse foi polêmico, esse foi polêmico. Esse foi polêmico. Comenta aí embaixo se vocês discordam. Vamos ver o próximo. Rufus Springer. Desculpa, eu não sei falar sobre o nome dele. É o ministro da magia que assume logo depois do Cornelius.
E aquele cara é brabo, né? Aquele cara ali, ele tem cara de Grifinório na lata. O cara parece um leão, Sim, eu né? concordo. Acho que ele seria um Grifinório, entendeu? Se provando, entendeu? Ele Sim, tem, sim. Bota a cara a ele, tapa ali e fala, tempos ele sombrios. tem um negócio meio de destemido nele, tipo, eu vou pegar, É. vou fazer, vou acontecer mesmo, entendeu? Eu Então acho acho que ele é, que ele, quando ele foi dar aquele discurso dele, ele foi até meio que afrontoso de algum modo, né? sim, Então ele falou, isso é tempos sombrios, mas nós estamos aqui, vamos brigar. Em vez de ser algo mais apaziguador, mais calmo de um Corvino ou um Lufano, eu acho que ali foi mais um sou foda sim, e abriu o peito, né? E de Então repente um Sonserino teria sido mais estratégico no discurso, nas teria palavras, sido. mais cauteloso. Então acho que concordo com você, Grifinória. Grifinória. Gryffindor. Queen Shackbolt. Shackbolt. Esse cara é sinistro, Queen Eu, Shackbolt. eu tenho um feeling de Corvinal quando eu olho para ele. Eu também. Confesso que é a primeira casa que eu penso, Corvinal. Não sei te dizer o porquê, mas eu sim, eu acho que pode ser, combina com ele. Posso falar uma parada? Aquela parada da cena, que, tipo assim, no filme ficou maravilhosa aquela cena. Tipo, ele falando Dumbledore's Got Style. Eu vejo muito uma aluna Lovegood fazendo a mesma coisa. Não, tem outra parte no filme também que é muito engraçado, que eu sinto que remete a um Corvino. O Lupin, ele faz aquele discurso, não é a quantidade de seguidores que define, mas assim o seu grau de comprometimento, né? Aí ele vira e pergunta assim: Nossa, legal, quem falou isso, né? Isso é de quem? Qual é a autoria? Aí ele, eu mesmo. Então, eu acho que isso é muito Corvinal. Tipo, nossa, que legal, qual é a fonte? Da onde você tirou essa informação? Qual é a fonte? Aí o Lupin, Arial 12. Mas então, combinamos em Corvinal? Vai ter Combinamos, Corvinal. muitos Corvinos, hein? Sim, sim. Xenofilho Lovegood. Cara, eu tendo pra Corvinal por aquela história que muitas famílias têm aquela tradição familiar, tipo Weasley, Malfoy. Mas sei lá, cara, ele tem um quê de paizão, de cuidar, então ficou entre Corvinal e Lufa-Lufa. Eu acho que a Luna é tão parecida com ele, mas tão parecida com ele, que eu acho que ele é um Corvino. Sim. Eu sinceramente acho. Assim como a Luna, eu acho que a Luna é uma Corvinal com os traços de Lufana, eu sinto que é a mesma coisa com o pai. Sim. Porque a Lufa-Lufa tem isso de adaptação, né? A Lufa-Lufa meio que ela é uma casa muito inclusiva. Então ela vai ter ali, tipo, personagens que podem ter características de Grifinória, de Sonserina, Sim, com certeza. desde que mantenha aquela base de Lufa-Lufa, né? Tanto que a Luna transita muito bem entre as casas e se dá muito bem com todo mundo, tá É. ótimo. Então ela tem essa característica, né? A Luna, eu acho que a Luna só não apresenta características de Sonserina em alguns momentos. Eu não acho que ela seja ambiciosa, eu não acho que ela seja maliciosa, astuta. Eu Ah, acho que, pelo contrário, às vezes ela é até ingênua, né? pois é, pois é. Então Ela acho é que até inocente. é a única casa que eu acho que ela não transitaria tão fluidamente. Mas ela poderia perfeitamente ser uma Grifinória, ela poderia perfeitamente ser uma Lufana. Mas Mas mesmo assim, eu acredito que ela se daria bem também com o pessoal da Sonserina, mesmo assim. Ela poderia não ser uma boa Sonserina, mas ela se daria bem eu tranquilamente porque ela é uma personagem super inclusiva, a Luna Lovegood. pode Eu vejo ser, que pode ser. ela não Mas sente eu preconceito. acho que pelo purismo da Sonserina, que é inevitavelmente eles são puristas, né? Uma pessoa tão diferente seria aceita de uma maneira tão. É, eu não estou dizendo que ela seria aceita, eu estou dizendo que ela aceitaria numa boa, entendeu? Não, entendi. Com Entendeu? certeza. Por exemplo, aquela Lestrange, me fugiu o nome agora, do Animais Fantásticos, Leta que é uma Lestrange. a Aleta Lestrange. Cara, eu acho que eu consigo ver ela amiga da Luna Lovegood, entendeu? Uhum. Até porque o Newt Scamander tem uma coisa meio Luna Lovegood também. É, é.
Isso é verdade. Então, o Mas, Xenofilho eu botaria na Corvinal, mas com aquele 1% lufa-lufa ali, 10% cara, eu lufa-lufa. diria que é 60-40, porque É, eu fico em dúvida, porque tem esse lance da linhagem de família, né? Geralmente a família vai herdando, mas não necessariamente a mãe dela tenha sido da Corvinal, se bem que a mãe dela adorava fazer experiências e etc. sim. Mas, enfim, eu diria Corvinal na É, maioria. eu acho que os três são Corvinal. Ó. A mãe que faleceu, o Você pai acha e que a ela. família Lovegood é Corvino? É uma família Corvinal, entendeu? Legal. Que nem a família Potter era uma família de Grifinórias e a família Weasley Granger é uma família de Grifinórios também, Uhum. entendeu? Eu acho que eles são uma família de Corvinos. Vou aqui tirar uns pensamentos. Ah, Gilderoy Lockhart. é. Vou Cara, te pagar teu pensamento e vou roubar. o Gilderoy, eu acho que ele foi a mancha da Corvinal, né, cara? Cara, tem algumas manchas da Corvinal, né? O Mas Quirrell, é verdade, tem Quirrell. tem o professor Quirrell. Porque assim, o pensamento tem isso, né? O pensamento pode trair você, o pensamento pode ir pro bem e pro mal. Tu pode criar aí uma usina nuclear que vai fornecer energia para hospitais e vai fazer raio-x e vai fazer tratamento de câncer, né? Ou você pode criar uma bomba atômica. Então tem isso, né, da intelectualidade. Ela não é boa nem má, ela é uma ferramenta. Então, olha só, a gente está chegando nos dois últimos, e são. Quer dizer, os dois últimos que nós selecionamos para esse vídeo, e são os dois últimos mais polêmicos. Eu acho que esse agora nem tanto, mas o último é polêmico. Me preparar aqui. Ah, Aberforth Dumbledore, o irmão de Alvus Percival Wulfrico Brian Dumbledore. Não sei se eu falei na ordem certa, mas qual é a casa do Aberforth? Cara, Automaticamente, eu diria Grifinória, mas parando para pensar, eu ficaria. Tipo, me vem na Lufa-Lufa por um fator engraçado. Cadu Ele gosta pode. de bodes e cabras. E, tipo, curtir tanto animais, eu acho que é uma coisa muito Lufa-Lufa, sabe? Qual é de amar as naturezas, os animais, curtir essa parte assim. E gostar de, tipo assim, ele é dono de um bar, né, cara? Que é uma parada mais Lufa-Lufa do que ser dono de um bar, entendeu? Mas. Só por isso. Mas, assim, eu acho que ele tem um quê de Sonserina. O lado Uhum, bom da Sonserina. O que uhum. que tu acha? Eu concordo. Como eu disse, de bate-pronto eu responderia Grifinória, mas você analisando um pouco o personagem, você tentando analisar um pouco da história dele, e, enfim, ah, ele e o irmão, de atritos, e eu não sei. Faz Ah, sentido, né? Um ser Grifinória e o outro faz Sonserina. sentido, porque são, mais uma vez, são casas que têm características que são muito parecidas, paralelas, né? Mas que não se misturam. Sim, Fica um yin yang ali, né? é. Então, eu acho que faria muito sentido ele ser da Sonserina, eu acho. Eu também acho. O que que vocês Ele acham? Comenta aí. comenta aqui embaixo. E o último, que eu deixei por último, porque esse eu acho que vai dar o que falar. Olho tonto Moody. Ih! Muitos e Esse- muitos e muitos vão dizer Grifinória. Muitos vão dizer Grifinória. Eu vou discordar. E eu também. Então, por favor, Gabriel, você começa. Qual Cara, eu casa acho. de Alastor Moody? Cara, pelo longo conhecimento que ele tem sobre criatura das trevas, eu ficaria com Corvinal. Mas, como eu falei, conhecimento não é unicamente da Corvinal. Ele é um cara muito cheio de recursos. E ele é um cara ambicioso em completar a missão dele, entendeu? Ele, tipo, vai empregar todos os meios para concluir a missão e capturar o trabalho dele, e terminar o trabalho dele. Então, eu diria Sonserina, cara. Olho tonto Muri. E você? Tá, vamos lá. Gostei da sua análise e eu acho que o Alastor, ele é um personagem tão completo, ele é um bruxo que ele é tão
né, tão sinistro, para não falar outras coisas, e tomar um strike do YouTube. Ele é um cara tão poderoso, tão inteligente, tão ardiloso no bom sentido e sempre alerta, né? Mas ele também tem muito respeito a certas regras, certas condutas. Então, eu acho que ele tem todas as qualidades das quatro casas. Eu acho que ele tem a inteligência de um corvino, ele tem a ambição, os recursos e tudo mais de um Sonserino. Ele tem a bravura de um Grifinório. Apesar de eu não achar que ele seja um estrelinha, eu acho que ele não faz pela glória, ele faz porque é o trabalho dele. Mas, por ser um cara que coloca o trabalho acima de tudo, por ser um cara que vive para o trabalho dele e por ser um cara que, enfim, que tem todos esses aspectos das casas, eu acho que ele pertence à Lufa-Lufa por alguns pontos simples. Primeiro, porque é esse ponto que eu falei, o cara é trabalho em primeiro lugar. Eu acho que muito diferente de um Grifinório, ele preza muito por certas regras. Eu lembro dele dando esporro no Harry, tipo, tira a varinha do bolso, cacete, você não sabe que é assim que tu vai tacar fogo nas calças e não sei o que, e não sei o que lá. Então, fora o fato dele ter pegado a Ninfadora como a sua pupila direta. Mas será que isso é regra? Ou será que é experiência própria? Olha o estado que chegou ele todo. Esse Então, negócio da varinha e botar fogo no bolso. eu acho que é experiência, eu não acho que... Mas eu não sei, cara. Eu sei que eu li uma teoria sensacional do BuggleNet e eu só depois de ter lido aquilo, eu sinto que, cara, é a casa certa dele. Ele tem É, tantas qualidades de todas as casas, mas acima de tudo, ele está pensando no coletivo, que ele quer se livrar dos bruxos das trevas para que a sociedade bruxa viva bem como um todo. Então ele coloca o coletivo acima de tudo, acima da glória, acima da fama, acima da ambição de carreira. Ele não quer ser o chefe do não sei o que, do departamento de Auror. Ele quer ser o cara que vai prender o máximo de bruxos das trevas, e isso é uma consequência do trabalho dele, na real. Eu acho que ele nem almeja isso, ele almeja fazer um bom trabalho. E por essa característica ser algo tão presente na essência dos lufanos, eu acho que ele é um lufa-lufa. eu acho teus argumentos muito bons, ele chega a me deixar em dúvida, mas eu ainda acho que essa característica dele, porque assim, às vezes ele vai empregar, porque o Lufa-Lufa ele tem uma moral muito elevada. Eu vejo isso do Lufa-Lufa. Raramente você tem um Lufa-Lufa, tipo, a própria JK fala isso, que a Lufa-Lufa é uma das casas que menos produziu, ou que nunca produziu um Bruxo das Trevas, ou que quase nunca produziu um Bruxo das Trevas, porque eles têm essa questão do bem comum, da moral elevada e da lealdade, eles têm isso muito forte. E apesar do Oriton Tumuri ter essa questão das regras, eu vejo ele como uma pessoa que ele é capaz de quebrar algumas regras para conseguir concluir um trabalho, né? Tanto que ele se expõe demais ao perigo, às vezes ele expõe os outros ao perigo também, entendeu? E você vê que ele é uma pessoa que já tá toda destruída, que ele meteu a cara a tapa, sabe? Então, tipo, ele não... O olho dele é um olho enfeitiçado, entendeu? Então, cara, eu tenho para mim que ele é um Sonserino, apesar de que os fins dele sejam fins elevados, né? Os fins deles justificam os meios que ele está empregando. Eu vejo ele como um personagem complexo nesse sentido, que ele pode chegar a utilizar ele está tentando fins elevados e sempre utilizar meios elevados. Mas eu vejo ele como o tipo de cara que, de repente, sei lá, botaria uma pessoa de isca, como ele fez, botou 7 pessoas de isca para não pegarem o Harry Potter, entendeu? Não, ele não colocou, foram Com a, voluntários. com a concordância dos 7, Não, mas né? olha só, não, peraí. Aí eu discordo, porque ali foi um plano que em nenhum momento ele falou, vou usar aí. Não, foi um plano de distração, todo mundo sabia o que estava acontecendo.
Sim, sim, mas eu não tô dizendo que ele não sabia, que ele foi E outra sorrateiro. coisa, você quando usa uma pessoa de isca, você coloca essa pessoa em risco e você fica esperando para dar um bote. Ele estava no meio da porradaria. Não teve uma coisa ali É, para chamar atenção. Foi concordo. tipo soltar um flare. Foi tipo, vou tentar Sim, cegar o meu adversário. eu concordo. Então, Quando eu não. falo isca, eu não tava falando em capturar o Voldemort. Não, Tipo, eu qual era o sei, objetivo da entendi. missão dele? Transferir o Harry. Só que Essa era a é missão. diferente de você ter uma ambição e colocar alguém em risco. Porque você, quando bota alguém de risco, você bota alguém em risco. Então, ele não botou ninguém deliberadamente de risco. Ele foi para uma missão, ele tinha um plano, ele falou, cara, o plano é esse, vai ser perigoso para todo mundo, quem tiver de Potter ou não. Uhum. A ideia de vocês de ter 7 Potters é para ter maiores chances do Potter não morrer. Então, não é tipo assim, vamos fazer uma isca aqui. Então, É. eu acho que diferencia um pouco isso. E por que eu acho que ele não é um Sonserino? Porque uma característica muito forte do Sonserino é a ambição. E assim, eu não acho que ele seja um cara ambicioso. Ele tem tudo para ser ambicioso. Ele tem poder, ele tem influência, ele tem ele tem um olho que vê tudo, até embaixo de uma relíquia da morte. E cara, ele não usa isso para ascensão própria. E isso que é o mais impressionante. E eu não consigo ver ele fazendo algo para si, em primeiro lugar. Eu acho que ele sempre coloca o coletivo tão acima e tão em primeiro lugar e ele tem que fazer porque é o certo a se fazer, porque é o bem para o mundo bruxo e, sabe, é a minha missão, é o que como você mesmo disse, o cara foi perdendo parte do corpo. Outras pessoas poderiam levar intelectualmente e falar, cara, já fiz o que eu tinha que fazer. Perdi uma perna, sabe? Levando de uma maneira racional. Não, cara, ó, pô, cumpri aqui minha missão, sou veterano de guerra, porra, perna amputada, já deu, né? Tipo, um pensamento racional. Um Sim. cara, um cara ambicioso e pomposo, orgulhoso, não ia se arriscar a perder nariz, perder orelha, perder olho. É que eu O penso, cara, para se expor a esse tipo o de. Voldemort perdeu o nariz. Não tem nem Mas como. enfim. Vou te dar uma bafiata, dá licença que eu vou te mutar agora. Não, mas brincadeiras à parte, eu entendo o que você está falando. Eu concordo em partes, eu não falei que eu discordo de você, eu entendo, eu concordo com o teu argumento. É que quando eu olho para a ambição dele, eu não penso nessa ambição de que eu quero subir na carreira. Que a ambição é o quê? É a tua vontade, é a tua paixão, para não dizer outra palavra, é a tua paixão e o teu desejo de chegar do ponto A ao ponto B, né? É o que te leva, é o que te puxa do ponto A até o ponto B, né? Então, Uhum. tipo, a ambição do Olho Tonto Muri eu vejo como isso, como a vontade dele de cumprir a missão dele, custe o que custar, entendeu? Mas, assim, eu entendo e eu concordo com você nessa parte do Lufa-Lufa. Eu diria que ele tem muitos traços de Sonserina, mas talvez realmente ele seja Lufa-Lufa. Não, e eu acabei de abrir aqui o site da Mogonet só Ah, para tá. Eu pensei que você ia falar colocar. que acabou de abrir meu áudio que eu tava mutado. Poderia. Mas eu só queria botar aqui um trecho que eles falam assim, que apesar de toda a coragem do Moody, enfim, todos aquele lenga-lenga, o que tem que ser ressaltado é a sua persistência, resiliência, lealdade inabalável e confiabilidade inquestionável. Todas qualidades associadas à casa da Hufflepuff. Então, eu acho que são esses pontos que resumem assim, perfeitamente esse personagem. E se você pegar as características da casa, tá ali dentro da essência. Por isso que eu acho que ele é um personagem tão complexo, ele tem tantos traços de tantas casas, mas no final das contas, o que sobressai e que eu acho que inclusive é o diferencial da casa da Lufa-Lufa, se vocês pararem para pensar, as 3 casas demais, elas prezam características particulares. Então, ambição, coragem, inteligência. São coisas do self, né? São do seu desenvolvimento.
A Lufa-Lufa preza o quê? Lealdade, trabalho árduo. São coisas coletivas. Então, eu acho que é a única casa que preza os outros, preza virtudes em si e não qualidades pessoais, né? Então, eu acho que é exatamente por isso que Alastor Mad-Eye Moody é um Hufflepuff. Tá, mas agora, traduzindo em português, Alastor Olho Tonto Moody é É um Lufa-Lufa. Lufa-Lufa, exatamente. Eu vou concordar com você nessa. Acho que o chapéu seletor ia gritar Hufflepuff, Lufa-Lufa. Eu acho que o chapéu seletor ficaria muito tempo empacado, Seria um empate. mas... Acho que seria, tipo, sei lá, uns 30, 40 minutos até dar esse resultado, hein? E eu acho que... assim, a J.K. Rowling devia ter deixado alguma nota falando sobre a origem, enfim. Eu só... Aí, JK, cadê o tweet falando da Casa do Olho Tonto? Importante saber. Eu tuitei para JK perguntando e ela ainda não me respondeu. Vamos fazer um vídeo sobre as respostas dela e comentar sobre isso. Tweetem lá, hashtag JK respondam Wilson's Wands. Tweeta lá. Answer Wilson's Wands. É. E vocês, o que acham aí da Casa do Olho Tonto? Comenta qual que você acha e por quê. Exatamente. E, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais um episódio do nosso quadro Casa a Casa e espero vocês na próxima. Então, curtam o vídeo, se inscrevam, ativem o sininho de notificações e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Tchau.